A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, público do Facebook, a todo cristão no geral. Eu quero compartilhar uma palavra abençoada para a tua vida, palavra essa que será de muita edificação para a tua alma. E estamos vivenciando os últimos momentos, os últimos dias dessa geração nessa terra, meus irmãos. E eu quero compartilhar algo de suma importância para todos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas e na terra. Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui o Senhor Jesus, ele estava dando um sermão profético acerca do retorno dele para esta terra. Ele trouxe uns ensinamentos muito importantes aos seus discípulos e para as gerações vindouras de cristãos do mundo que viriam a estar presenciando tais acontecimentos, tais momentos, e muitos sinais têm se cumprido, meus irmãos, no nosso meio. Com relação ao versículo 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Isso é algo que está acontecendo aos nossos olhos, meus irmãos. E 3 sinais têm se cumprido no nosso meio. Sinais no sol. O sol, ele saiu da sua órbita, segundo o cientista e a mídia secular, 200 quilômetros de sua órbita. Ele tem se afastado de sua órbita. Sinais na lua. Nós vivenciamos o ano passado, no ano de 2020, sinais de lua de sangue. Nunca em toda a história da humanidade houve-se tanta lua de sangue como no ano passado, no ano de 2020. E sinais nas estrelas, nas constelações. Nós temos visto muitos sinais, segundo cientistas, acerca do posicionamento dos planetas. Mas segundo a palavra de Deus, esses planetas são estrelas. São constelações. Já no livro de Gênesis, o Senhor já mostrava para nós. No início, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o sol e a lua. O sol como o luminar maior e a lua como o luminar menor. E as constelações. Não trata acerca de planetas, fala acerca de estrelas. Quando Deus fala acerca de angústias entre as nações, no original significa incapacidade de encontrar saídas para a situação. Isso nós estamos vivenciando, irmãos, meus amigos. As pessoas sem saída, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. Mas o Jesus, ele nos deixou um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Cristo Jesus. E essa passagem abençoada se encontra no livro de João, capítulo 14, verso 6. E o Senhor diz em Lucas 21, 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. O retorno glorioso do nosso Senhor Jesus estará próximo de ocorrer, meus irmãos. No versículo 29, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Olhai para a figueira, para todas as árvores, para todos os sinais. Quando já começar a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo, está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Essa geração não há de passar antes que tudo aconteça. Que geração é essa? É a geração que presenciará estes sinais. É a nossa geração. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz seus filhos. Louvado seja Deus. Essa passagem ainda não tinha sido cumprida, mas essa passagem ela se cumpriu. Louvado seja Deus. No ano de 70 depois de Cristo, Jerusalém ela foi destruída, nós sabemos. Nós sabemos que foi destruída, mas em 14 de maio de 1948, Israel tornou-se uma nação. A partir daqui, essa geração começou a se iniciar. Nós sabemos que diante da palavra de Deus, uma geração possui 70 anos. E se a pessoa chega nos 80, é enfado de vida. E essa geração já está se concluindo 73 anos desde o dia que Israel tornou-se uma nação. Em 1948, 14 de maio, Israel também é considerada a figueira na palavra de Deus. O brotar das folhas, a figueira. Iniciou-se a vida dessa figueira. Versículo 32 de Lucas 21. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Abra comigo Mateus 24, do 3 ao 13. Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, a palavra do Senhor diz.
não é aquele que para pelo caminho, não é aquele que está na apostasia, não é aquele que deixou a fé, é aquele que persevera até o fim será salvo. E estamos vivenciando esses dias, tais dias que Jesus profetizou, que Jesus ensinou, que o Senhor ele voltaria quando viesse tá ocorrendo tais coisas, o brotar das folhas, o brotar da figueira. Israel tornou-se uma nação. 14 de maio de 1948, sinais na nação de Israel, sinais na natureza. Jesus tem revelado a sua palavra, tem manifestado os teus sinais para que a igreja viesse a acordar e estar posicionada para o retorno, para a tua vinda. Haveria um tempo marcado de fenômenos naturais na natureza, cataclismas, terremotos, maremotos, sinais no sol, na lua, nas estrelas. Haveria fomes, haveria infidelidade. Infidelidade conjugal, infidelidade com a palavra de Deus, infidelidade nos contratos. Abra comigo também no livro de Mateus, capítulo 24, verso 37. Esse é outro sinal muito importante, meus irmãos. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como nos dias de Noé, a palavra de Deus diz que Noé era pregoeiro da justiça de Deus. Da justiça, porque viria o juízo para uma terra iníqua e pecadora. Mas muitos zombaram da vida de Noé. E somente Noé e sua família se salvaram. E Deus despejou do juízo sobre essa terra com as águas do dilúvio. Assim como na época de Sodoma e Gomorra, onde 2 anjos foram na casa de Ló visitar a Ló, a ver a família dele e a presenciar como estava vivendo a sociedade na terra dele. E Deus destruiu com as cidades de Sodoma e Gomorra. Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um, deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Estejais vigilantes, estejais atentos. Nós sabemos, meus irmãos, que estamos vivenciando os últimos dias da igreja nessa terra. Não é momento de deixar a fé. Não é momento de deixar o evangelho. Não é momento de viver no curso dessa terra. Não é momento de estar com a cabeça focada nas coisas dessa terra. Abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, mas não vos movais facilmente vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O apóstolo Paulo estava tratando aqui naqueles dias, nos dias do qual ele estava iniciando a pregação do Evangelho. Ele era um apóstolo de Cristo, que estava propagando o Evangelho naquela época. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está tratando acerca do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Meus irmãos, muitos têm em sua consciência que
um anticristo, ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Eles retratam essa passagem, muitos, como o templo de Salomão lá em Jerusalém. Mas eu vejo também, meus irmãos, que Deus está tratando aqui do anticristo encarnado no homem, se auto-intitulando Deus. E esse homem encarnado no corpo humano, ditando regras para todos. Porque o anticristo ele terá poder para exercer juízo, exercer autoridade nessa terra. Ele será um só governante mundial. Só ele estará regendo todas as nações, mas diante da injustiça, diante do engano, diante da imoralidade, diante de leis imorais, diante de leis que ferem princípios bíblicos. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Nós sabemos que a única coisa que detém o anticristo é a presença da igreja na terra. É a presença da igreja, do Espírito Santo que está em nós. É isso que detém a Satanás e o anticristo, de executar o seu plano diabólico e maligno nessa terra. Porque ele terá o controle total de fazer tudo aquilo que não presta nos 7 anos de grande tribulação que sobrevirá sobre essa terra. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Somente há um agora que resiste até que do meio seja tirado. É a igreja, é o Espírito Santo que resiste essa obra maligna, esse governo maligno. Mas a palavra do Senhor diz aqui que já o mistério da injustiça opera. Esse mistério da injustiça opera. O governo do anticristo, meus irmãos, já opera nos nossos meios. Nós estamos vivenciando algo recente do presidente Donald Trump ter sido excluído das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Twitter. E foi removido também aquele aplicativo Parler, de cristãos, de conservadores. Eles derrubaram, meus irmãos. E isso é um mistério da injustiça que tem operado, que está operando nos dias de hoje, com uma força tremenda. Por quê? Porque a vinda do Senhor Jesus está próxima. Abra comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aqui está retratando sobre o anticristo, meus irmãos. Aqui está tratando sobre o filho da perdição, sobre o homem do pecado, sobre o iníquo. E a palavra do Senhor fala no versículo 2, eu olhei e eis um cavalo branco, é a representação. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. O arco, segundo teólogos e estudiosos da palavra de Deus, significa enganação. Significa um governo de engano. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Como que um cavaleiro vai vencer uma batalha, meus irmãos? Com um arco, sem uma flecha e com uma coroa. Nós sabemos que a coroa representa também uma autoridade, um reconhecimento.
Nós sabemos também, meus irmãos, que o arco, ele é uma arma. Só que esse arco, essa arma é uma arma de engano. Estaria utilizando do engano para vencer. Mas o que faria com que ele vencesse essa batalha, essa luta, não é especificamente o arco, mas a sua coroa. E é aqui que eu quero tratar algo importante. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pela língua grega, meus irmãos. E quando tratamos acerca de coroa, no original, fala que essa palavra se chama Stéfanos. Stéfanos também significa Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Significa aquele que tem uma coroa, aquele que é coroado. No latim quer dizer especificamente o coroado. Em latim e em italiano, meus irmãos, o termo coroa significa corona. Corona. E estamos vivenciando isso, meus irmãos. Um governo de engano. E um governo que está em suas mãos. Um corona visível nos nossos dias de hoje, que está vencendo o mundo. Um governo de engano, ludibriando todas as nações do mundo, impondo regras a todas as pessoas para usar máscaras e tendo posse em suas mãos um vírus, uma doença, especificamente assim como a Bíblia trata, corona, e está saindo vitorioso para vencer. E mediante esse vírus diabólico, esse governo mundial está tentando implementar o seu plano diabólico de introduzir a marca da besta. E ninguém vai poder comprar nem vender, negociar nada sem a marca da besta, sem a marca do anticristo. Estamos vivenciando um teatro mundial, de um governo mentiroso, de um governo imoral. Recentemente, meus irmãos, o país da Austrália e também o país da Noruega estão criando uma lei para tornar crime de ódio quem professar a fé cristã, quem professar as palavras de Deus. Já está sendo criada na Noruega e na Austrália. Estão querendo tornar a pregação da palavra de Deus como crime de ódio. Meus irmãos, num cenário onde nós presenciamos um presidente do país mais poderoso do mundo ser rotulado, presenciamos, meus irmãos, uma eleição americana mentirosa, onde está explícito a mentira, um engano. A eleição americana foi uma farsa. Roubaram a eleição americana. Calaram o presidente Donald Trump, não somente nas urnas, mas também na justiça humana e agora também nas redes sociais. Como pode algo desse tipo? É a nova ordem mundial tomando frente. É o governo do anticristo que está se implementando nessa terra. É o arco descrito em Apocalipse. O governo de engano, a enganação. É a coroa, mas esse filho da perdição ainda não foi manifestado. Ele há de se manifestar com o arrebatamento da igreja, meus irmãos. E está próximo para Jesus arrebatar sua igreja. Acorde. Estamos vivendo o último momento da igreja nessa terra. Assim como nos dias de Noé, as pessoas estariam voltadas com a cabeça às coisas dessa terra. Mas nós não somos dessa terra. Nós somos do céu. Nós estamos na terra, mas nós não somos dessa terra. Eu quero deixar essa palavra como um despertamento. Acorde. Acorde para a realidade. Acorde para a palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos, escute a voz de Deus. Escute a voz do Senhor. Porque Jesus está voltando, meus irmãos. E os sinais estão visíveis. A palavra do Senhor, meus irmãos, diz: eis que venho sem demora e trago comigo meu galardão.
O Senhor trará o galardão a todos os seus escolhidos, todos aqueles que são fiéis a Cristo, aqueles que escutarem o soar da última trombeta, porque a trombeta há de soar, meus irmãos. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem será transformado? Os salvos. Os salvos, aqueles que creem em Cristo, aqueles que estão vivendo de conformidade com a palavra de Deus. Nós receberemos um corpo glorificado, meus irmãos. Estaremos com Cristo, estaremos com Ele para ceiar nas bodas do Cordeiro. Enquanto estaremos ceando nas bodas do Cordeiro, o mundo inteiro estará provando o cálice da ira de Deus. O juízo de Deus será vindo sobre essa terra, meus irmãos. Não queira estar aqui para provar da ira vindoura. Não queira estar aqui, meus irmãos, para ficar para a grande tribulação. Aceite a Jesus hoje. Aceite a Cristo hoje. Livro de João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Seja participante dessa salvação, meus irmãos. Seja participante dos salvos, daqueles que encontrarão com Jesus nos ares. Não seja participante dessa geração má que será condenada, que será julgada, que será repreendida pelo Senhor Jesus na grande tribulação. Você tem a oportunidade hoje de se achegar a Cristo. Você tem a oportunidade hoje de aceitar Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo no Instagram, no Facebook. Compartilha pelo WhatsApp. Seja um semeador da palavra de Deus. Não seja mais um contendeiro. Não seja mais um profano. Não seja mais um cangaceiro da fé. Mas seja mais um fiel nesta terra, que o Senhor irá te contemplar, irá te conceder o galardão. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando da palavra de Deus com vocês, em nome de Jesus.